Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes. Hoje nós vamos falar também sobre um transtorno que, na verdade, é um espectro, né? Ou seja, existem alguns sintomas similares que agrupam uma série de transtornos com algumas diferenças entre eles, né? Que aí eles acabam se definindo como transtornos mais específicos. É o chamado transtorno afetivo bipolar. São mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil, 60 milhões no mundo, segundo a OMS, né? E como outros transtornos psiquiátricos, às vezes ele é usado no dia a dia como uma brincadeirinha. Eu tenho uma amiga que ela é um pouco bipolar, para dizer alguém que tem episódios muito repentinos de às vezes está muito eufórico, às vezes está triste. E aí isso acaba às vezes distorcendo um pouco o que é o transtorno real, né? Para tirar nossas dúvidas, hoje está aqui o Dr. Montezuma Pimenta Ferreira, que é psiquiatra, diretor das unidades de internação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP e psiquiatra do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Dr. Montezuma. Obrigado, prazer. Bom, a primeira pergunta, né, para a gente dar um quadro geral. Antigamente, se eu falar alguma coisa errada também, doutor, eu pesquiso o máximo que dá, mas também me corrija à vontade. Antigamente, o transtorno bipolar era chamado de transtorno maníaco-depressivo. Depressivo até a gente sabe um pouco, está mais familiarizado, mas a palavra maníaco tem acepções bem diferentes em diferentes contextos. E eu queria que dentro da psiquiatria o senhor dissesse o que é a mania. Tá. Bom, o primeiro nome mais consagrado, na verdade, foi insanidade maníaco-depressiva. Teve um período em que era muito comum o nome de psicose maníaco-depressiva, e aí depois veio o transtorno bipolar, né? Bipolar, então, se refere a dois polos, né? Um polo para baixo, depressivo, e um polo, vamos dizer, para cima, o polo de mania. Sim. Mania, em psiquiatria, é um transtorno, é uma doença, digamos assim, caracterizada como um período, né? É um período de uma semana ou mais, em geral mais de 15 dias, é muito comum que dure meses. Então não é uma coisa que, hoje eu estou muito alegre, eu estou em mania, não é isso, tá? É um período, uma coisa de semanas, meses, tá? Em que a gente observa uma polarização do humor, né? Então, nesse período de mania, a pessoa vai estar a maior parte do tempo, não precisa ser o tempo todo, mas ela vai estar a maior parte do tempo muito para cima, muito eufórica, muito alegre, ou muito irritável também, tá? Então, tanto muita euforia quanto muita irritabilidade contam como polarização do humor para cima, vamos dizer assim, tá? Mas não é só isso, tá? Nesse período, a gente tem que ter uma série de outros sintomas. Então, em geral, a pessoa está mais ativa, tem um aumento de atividade, está hiperativa, ela está falante, está loquaz, né? Às vezes fala, não dando nem tempo para as outras pessoas enfim, interromperem, responderem e tal, não é? E fala rápido também? Fala rápido, é razoavelmente comum que o paciente, enfim, a pessoa que está em mania, tenha uma sensação de que os pensamentos estão rápidos, né? Em geral, a pessoa em mania está muito confiante também, então ela tem aquele monte de ideias, ela se sente inspirada, né? A pessoa fica muito autoconfiante, tem aumento de energia, ela se sente poderosa, né? Eu sou o tal, eu sou o rei o rei da cocada preta. Sim. E tal, né? As minhas ideias são muito segura, né? Uma coisa muito comum é que haja uma diminuição da necessidade de sono, tá? Então, assim, a pessoa às vezes dorme 3, 4 horas por noite, acorda já de madrugada hiperativa, então quer arrumar a casa, tem ideias geniais, então ela tem vontade de conversar com as pessoas, aí ela liga para os amigos, deixa eu te contar, acontece isso, aquilo, outro, né? O quadro de mania, principalmente os quadros mais graves, né, eles tendem a ser mais instáveis, né? Então em geral, quando o quadro é grave, o paciente não está só eufórico, não. Ele fica eufórico, fica irritável, né? Pode ficar agressivo, né?
E quadros particularmente graves podem vir com o que a gente chama de sintomas psicóticos, né? Então pode ter delírios, tipicamente delírios de grandeza, né? Eu tenho bilhões e bilhões de dólares, sou o homem mais poderoso do mundo, ou o sol brilha para mim, né? Ou eu controlo as pessoas com a mente porque eu sou genial, esse tipo de coisa. Em linhas gerais, então, mania é esse estado, né, de polarização do humor, de euforia, de irritabilidade, aumento de energia, a pessoa fica veloz, fica confiante e fica hiperativa, né? Dorme pouco, e, em essência é isso. Sim. Um outro grupo de sintomas, né, que é frequente, né, em pessoas com mania, tem a ver com essa superconfiança, com a impulsividade também. Então, a pessoa toma decisões mais rapidamente, às vezes decisões arriscadas, gasta mais, às vezes faz investimentos mirabolantes, dirige com menos cuidado muitas vezes, às vezes aumenta o consumo de álcool, passa a consumir outras drogas, tem um aumento de libido, pode ter um aumento de atividade sexual, inclusive atividade sexual de risco, né? Então, daí, desse aumento de atividade, desse prejuízo do juízo, né, da avaliação dos prós e contras de fazer A ou B, né, vem alguns dos perigos da mania. E aí, doutor, o outro polo, que seria o depressivo, ele basicamente é o que nós imaginamos que seja depressão mesmo, ou ele é um nome que se dá a um estado que não é exatamente quando a pessoa tem só depressão, digamos. Dentro do transtorno bipolar, ele é diferente ou não? Bom, o polo depressivo é mais ou menos como as pessoas intuem. Hoje em dia já há uma boa informação sobre o que é depressão na sociedade. Mas, na verdade, até antes da gente falar de depressão, vou introduzir uma questãozinha, né? Grande parte do tempo em que as pessoas com transtorno bipolar estão doentes, elas têm uma mistura de sintomas de mania e de depressão, são os estados mistos. Isso eu ia perguntar, foi muito difícil para mim imaginar como é um estado misto de coisas que são tão discrepantes entre si, né? Porque é uma mistura mesmo das duas coisas. Mas, então, como é que é a depressão, né? Na depressão, os períodos depressivos tendem a ser mais frequentes e mais longos, né? Então, é muito comum que eles durem meses. Meses, assim, 4, 8 meses, 1 ano, não é? Durante esse tempo, a pessoa em depressão, a maior parte do tempo está triste, está desanimada, tende a ter um sintoma que a gente chama de anedonia, que é uma diminuição da capacidade de sentir prazer. Então, as coisas de que normalmente ela gosta, ouvir música, passear, ir ao cinema, elas perdem o sabor, né? Conversar com os filhos, os netos, conversar com os amigos. Então, junto com a anedonia vem um desinteresse que às vezes é muito marcante, né? Diminuição de energia, um pessimismo, uma insegurança, ansiedade é muito comum, né? O sono pode aumentar, né? A gente pode ter a hipersonia, pode ter aumento de apetite, mas na bipolaridade é mais comum um pouco que haja insônia também, haja na depressão uma dificuldade de descansar a mente, então a pessoa fica angustiada, ansiosa, muitas vezes ela pensa um monte de coisas, não consegue meio que controlar a mente, ela se sente perdida no meio dos próprios pensamentos. Na depressão bipolar, e aí a gente já começa a ter alguns sintomas mistos, né? O paciente às vezes tem irritabilidade, às vezes, e aí se for, né, um estado assim, eu estou para baixo, estou triste, estou desanimado, mas tem uma irritabilidade, não consigo me acalmar, tenho um turbilhão de pensamentos na cabeça, não consigo dormir, é difícil pegar no sono, aí a gente já começa a ver um estado misto, tá? Então, o estado misto, normalmente, ele é muito desagradável, com muita angústia, com insônia, né? E às vezes com muita irritabilidade. Sim. Tem pessoas, Fujita, aqui, tem uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano do humor. Sim. Então,
elas tendem a acordar para baixo e ir melhorando ao longo do dia. Às vezes, no final do dia, final da tarde, noite, elas estão já em mania, né? Então, eu lembro de pacientes que acordavam, não conseguiam sair da cama, ficavam 4, 5 horas na cama, elas saíam, começavam a se sentir um pouquinho melhor ali, 1, 2, 3 da tarde, 6, 7, 8 horas da noite, elas, literalmente, os pacientes queriam ir para a festa, tá? Não tinham sono e tal, acabavam dormindo e isso repetia 24 horas depois. Quando é muito típico, quando é muito regular, se repete dia após dia, né? O ciclo circadiano do humor. Tá, certo. E aí, doutor, tem uma coisa que eu vi e que tornou um pouco difícil de eu entender a parte do diagnóstico, que seria, e até não sei se está certo justamente por isso, é que existir a depressão não é um fator determinante para um diagnóstico de transtorno bipolar. Mas aí eu fiquei um pouco em dúvida, porque aí o bipolar não exige que tenha uns 2 estados necessariamente? Conceitualmente sim, né? Mas a depressão não é suficiente porque tem pessoas que têm um episódio único de depressão na vida e tem pessoas, muita gente, diga-se de passagem, né? Que tem episódios sempre de depressão, né? Então isso a gente chama de transtorno depressivo recorrente, tá? Então, expandindo um pouco, né, a gente tem os transtornos do humor, né, que já foram chamados de transtornos afetivos, enfim, não vale a pena a gente entrar na discussão afetivos ou humor, né, mas tem os transtornos do humor. Os transtornos do humor tem os depressivos unipolares, né, e tem os bipolares, o transtorno bipolar clássico, a ciclotimia. Então, depressão só pode existir, pode ocorrer sem a ocorrência de mania ou hipomania. Hipomania é uma mania mais leve, tá? Então, para fazer o diagnóstico de bipolaridade, a gente exige um episódio de mania ou essa hipomania, tá? Bom, e aí vem a pergunta, mas a pessoa pode ter só episódios de mania, sem nunca ter depressão ao longo da vida? Isso já foi descrito, mas é muito raro. Então, na prática clínica, o que se preconiza se a pessoa tem um episódio de mania ou hipomania, a gente faz o diagnóstico de transtorno bipolar. Tá, entendi. E aí, doutor, a pessoa, o paciente de transtorno bipolar, existe alguma coisa como o toque, que a pessoa ela identifica que ela mesma tem algo que não é como as outras pessoas, mas não consegue evitar aquilo, ou não, né? Eu estava lendo um livro que chama, acho que chama Casos Clínicos do DSM-5, e aí ele fala que um dos grandes problemas é que, principalmente os estados de euforia, não são muito identificados pelo pessoa não tem crítica, né? Ela fala, ela até se sente muito produtiva, nossa, eu estou ótimo. Sim. Então, ela, quando tem a depressão, ela procura, mas aí nem fala que os estados de euforia, ela não considera que aquilo ela deu a falar para o médico, né? Então, qual é a percepção do próprio paciente quanto ao transtorno bipolar? Bom, tipicamente o paciente, quando procura o médico, quando desconfia que tem alguma coisa errada, alguma coisa patológica, que pode estar sofrendo de alguma doença, tipicamente é depressão, né? Mesmo em depressão, né, então a pessoa se sente mal, triste, desanimada, sem energia, não consegue se concentrar, né? Mesmo assim, muita gente acha que isso é uma fase, isso é o estresse do trabalho, eu estou triste porque aconteceu A ou B, etc, eu perdi o emprego, né? Então, mesmo depressão, as pessoas muitas vezes não identificam, tá? Agora, as fases de euforia, elas muito mais comumente não são identificadas mesmo, né? Algumas fases de euforia, aquelas de hipomania, também são muito curtas. E uma outra coisa é que o transtorno bipolar, tipicamente, não é obrigatório, mas tipicamente ele começa... o grosso da incidência, né, na primeira vez que a pessoa tem uma manifestação bipolar, acontece entre os 15, 25, 30 anos. Né? Muitas vezes, então, na adolescência. Mas em qualquer idade, muitas vezes
os episódios de euforia, né, de exaltação, de mania e hipomania, são curtos. Eles duram 4, 5 dias, uma semana, né, e passam. Tá? Quando eles são curtos, eles tendem a não ser muito intensos, é muito fácil passar batido. Tá? Então, de fato, as pessoas, quando identificam alguma coisa, em geral, elas estão em depressão, vão ao médico, não contam para o médico das fases de exaltação. Sim. Às vezes o médico não pergunta, mas muitas vezes a gente pergunta e o paciente nega, ele não lembra, não identifica. A boa prática hoje recomenda que a gente procure entrevistar um membro da família, uma pessoa próxima do paciente, para investigar esses episódios de exaltação. Sim. Muitas vezes a gente entrevista e mesmo o familiar não identifica. Sim. Né? Então hoje, já há algum tempo, os pesquisadores vêm procurando identificar o melhor jeito da gente investigar bipolaridade. Né? E mesmo assim, enfim, melhorou muito, Sim. mas mesmo assim nem sempre a gente chega lá. Né? Existe algo que a gente possa ajudar alguém a identificar, principalmente esses estados que não são aqueles extremos como dirigir imprudentemente ou fazer um investimento inconsciente? É esses que ficam nesse limiar que a gente percebe que tem, eu conheço uma pessoa que é um pouco assim, mas como que você diria, né, que essa pessoa merece ser investigada? Eu acho que na dúvida, né, é melhor investigar, melhor levar ao médico, né? Principalmente se tiver algum familiar consanguíneo com histórico de transtorno do humor, principalmente se tiver transtorno bipolar na família, né? Então, assim, o transtorno bipolar dos grandes quadros psiquiátricos, dos quadros clássicos da psiquiatria, é aquele em que a genética tem maior peso. Tá? Ainda hoje, o grande problema da bipolaridade, de fato, é fazer o diagnóstico, né? Com todas essas pesquisas sobre como identificar, etc., etc., a estimativa é de que quando uma pessoa tem depressão e procura um psiquiatra, hoje em dia, né, ainda demore cerca de 5 anos para se fazer o diagnóstico, muitas vezes. Né? Esse período era mais longo, né, de 10, 15 anos, está encurtando, mas ainda... Enfim, diagnosticar os casos mais sutis de bipolaridade certamente ainda é um desafio. Isso imagino que ainda seja num lugar, uma cidade grande, equipada, né? Imaginemos num lugar mais distante. Isso ainda é um desafio em Nova York, em Londres, em São Paulo, certamente. Doutor, existe algum tipo de, também novamente saindo desses extremos que eu acho que são mais facilmente identificáveis, que prejuízo que a pessoa tem no cotidiano dela, nos casos que não são tão extremos, né? Bom, o prejuízo mais importante, porque irreparável, é suicídio, né? Bipolaridade é uma doença que no limite é uma causa importante de suicídio, não só na fase depressiva, mas muitas vezes no estado misto. Né? Mas, além disso, as pessoas com transtorno bipolar têm muito maior risco de desenvolver, por exemplo, dependência de drogas. Uma outra consequência importante é que as relações interpessoais, né, elas sofrem muito. Sim. Né? A pessoa passa períodos desanimada, tristonha, sem interesse, fechada, sem querer conversar. Os amigos telefonam, ela não responde, né? Manda dizer que não está. Muitas vezes isso é mesclado com irritabilidade, com uma ranzinzice, daí as brigas na família, né? Então, há esse custo pessoal muito grande. E a mesma coisa, se irrita no trabalho, etc., etc. Né? Então, esse tipo de coisa acontece com muito mais frequência entre as pessoas com bipolaridade. Uma outra coisa que se estuda hoje é a bipolaridade não tratada. Ela, assim, há aparentemente um subgrupo de pessoas, há uma minoria importante, 25%, talvez 50% das pessoas com bipolaridade,
que tem um comprometimento dos tratos, né, das vias intracerebrais que estão ali na substância branca. Então, vamos dizer assim, é como se tivesse uma degeneração da substância branca. Então, há um prejuízo para a anatomia e o funcionamento cerebral a longo prazo, né? Uma coisa de décadas. Tá? E aí é algo que afeta a cognição? Algumas pessoas parecem perder a memória, né? Tá. Com isso não tratando? Aparentemente, não tratando com certeza, e provavelmente o tratamento diminui bastante isso. Né? E antes de entrar no tratamento, aliás, doutor, existem alguns, fora a questão genética, existe algum fator de risco que se conhece? Bom, além da genética, estresse excessivo, né, estresse intenso nunca faz bem. Mas a gente entende menos a relação entre estresse e bipolaridade do que a relação entre estresse e depressão pura, né, aquele transtorno depressivo unipolar, transtorno depressivo recorrente, ou a relação entre estresse e ansiedade, por exemplo. Né? Outra coisa importante é que há substâncias, né, que induzem estados de mania ou de depressão, mesmo antidepressivos, né? Começando por antidepressivos, e daí a importância de diagnosticar direito. Né? Imagina, tem uma pessoa, eu diagnostico como portadora de depressão pura, de depressão unipolar, e essa pessoa tem uma bipolaridade. Eu dou antidepressivo, essa pessoa cicla. Ela entra num estado misto, etc. Né? E veja bem, brincando um pouco, isso acontece nas melhores famílias. Tá? Quer dizer, todo psiquiatra tem pacientes com bipolaridade que ele não consegue diagnosticar. Né? Mas estava falando de substâncias, né? Além de antidepressivos, certamente estimulantes. Né? Estimulantes de uso médico, como metilfenidato, né? Que é esse remédio usado para tratar TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Anfetaminas de uso médico, né? Também usadas no tratamento do TDAH. E estimulantes de uso não médico, como cocaína, outras drogas estimulantes. Né? Existem outros medicamentos que induzem estados de mania. Por exemplo, o levodopa, né? Usado para tratar Parkinson, né? Uma causa importante de estados de mania. Tem corticosteroides, né? Esses prednisona, por exemplo, em altas doses, dexametasona, né? Esses remédios, principalmente em altas doses, tendem a induzir uma instabilidade muito importante de humor. Né? Além de remédios e drogas outras, né? De uso recreativo e de dependência, né? Existem doenças cerebrais, tumores, esclerose múltipla, né? Doença de Huntington. Né? Também podem ser Podem induzir casos de mania, certamente. Né? Se a gente pegar todas essas causas ditas orgânicas, né? Elas ainda representam uma proporção pequena. Mas é muito importante, porque essas doenças, né? Estava esquecendo de mencionar o hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo é uma causa clássica de quadros de mania. Então, todas essas causas orgânicas precisam ser investigadas e, se diagnosticadas, receber o tratamento apropriado, porque é diferente do tratamento da bipolaridade sensu estrito. Né? Aí, doutor, então, para a gente fechar essa parte do tema, aquela ideia que se criou de que um paciente de transtorno bipolar tem coisas muito repentinas, de que você está conversando com ela e na mesma conversa ela muda de humor, isso acontece raras vezes ou não acontece? Não é assim? Os pacientes com transtorno bipolar podem ser muito instáveis e oscilar de minuto a minuto. Né? Mas o grosso das pessoas que mudam de ideia ou que oscilam numa conversa não tem nada a ver com bipolaridade. Né? Quer dizer, o paciente com transtorno bipolar, então, ele passa por períodos longos, né? Ele passa por semanas, meses de instabilidade do humor. Não é uma instabilidade de 2 horas, sabe?
Sim, ou tão repetido, como numa conversa acontecer algo assim, oscilando entre um Se e for outro. só isso, não é bipolaridade. Tá. Doutor, e aí, chegando ao tratamento, né? Atualmente ele é, como ele é, não diria um padrão, ele é medicamentoso e terapia também? É fundamental usar medicamento, mas o tratamento não se restringe a isso, né? Agora, o uso de medicamentos é fundamental, né? Nos casos leves e moderados, muitas vezes é mais importante a gente interromper o ciclo de doença, né? Por quê? Porque o transtorno bipolar é uma doença recorrente, né? A partir do momento que eu tenho, eu entro em depressão, eu entro em euforia, fico semanas, fico meses e muitas vezes depressão e euforia passam sozinhas, mas elas voltam, em geral, antes de um ano, né? Então, principalmente em casos em que os episódios não são tão intensos, né? Muitas vezes o primeiro objetivo já é de cara interromper o ciclo de doença, né? Em episódios moderados e graves, né, aí eu preciso tratar, vamos dizer, o episódio agudo, né? E com remédio também. Tá? Então, como é que a gente trata? O tratamento fundamental dos transtornos bipolares, né, é o uso de estabilizadores de humor. Aí tem alguns, né? O lítio, né, o ácido valproico e seus derivados, alguns outros convulsivantes, especialmente a carbamazepina e a lamotrigina, né? Esses são os tratamentos já bem estabelecidos e clássicos, né? Deve ganhar espaço, certamente vai ganhar espaço nos próximos anos, o uso de alguns antipsicóticos de segunda geração, né? Principalmente no tratamento de manutenção e profilaxia de pacientes com doença mais grave, né? Então, a gente tem hoje um número razoável de medicamentos para fazer a profilaxia, tá? Isso seriam todos de uso contínuo? De uso contínuo. Quando, né, o tratamento de manutenção e profilaxia é uso contínuo. Tá. Agora, no tratamento agudo, né, nas fases de mania, ou hipomania, muitas vezes a gente usa lítio, ácido valproico e seus derivados, dependendo da intensidade, associado a um antipsicótico, né? Aí entra risperidona, olanzapina, aí a gente tem uma gama grande, maior, né, de antipsicóticos, a gente pode associar a lítio, ácido valproico para tratar o episódio mais agudo. O que é muito importante é o tratamento agudo da depressão, né? Há dezenas de antidepressivos, mas existe hoje uma tendência a um cuidado muito grande com o uso de antidepressivos nas pessoas com transtorno bipolar. Alguns especialistas e alguns pesquisadores já colocam os antidepressivos como medicamentos de segunda ou terceira escolha no tratamento da depressão, da fase depressiva do transtorno bipolar, né? Não é que os antidepressivos estejam proscritos do tratamento da bipolaridade, mas é que a gente precisa tomar muito cuidado, porque antidepressivos podem induzir estado misto, podem induzir mania e podem levar a um aumento da instabilidade do quadro como um todo, né? E contribui para a cronificação desses estados e tal. Então, o tratamento da bipolaridade, esse manejo dos medicamentos como um todo, é um tanto quanto especializado, sabe? Diria que no Brasil, né, um tipo de sistema médico que a gente tem, o transtorno bipolar tem mesmo que ser tratado por psiquiatra. Não tem muita opção. Agora, não é só remédio, tá? Uma coisa extremamente importante no tratamento de transtorno bipolar é retirar fatores, coisas que contribuem para a piora do humor, né? Então, retirar álcool, todas as drogas ilícitas, né? Evitar privação de sono, né? É muito importante que o paciente com transtorno bipolar durma bem, durma bastante
bastante, é melhor ele dormir um pouquinho mais, 8h30, 9 horas por noite, do que dormir um pouquinho a menos. Algumas pessoas com transtorno bipolar são extremamente sensíveis à privação de sono. Né? É interessante que as pessoas com transtorno bipolar levem uma vida um pouco mais regular, sabe? Com o horário de acordar, as refeições mais regulares. E para isso vale a pena também ter alguma parte medicamentosa para o sono também, ou não? Às vezes a gente usa na fase mais aguda, né? Normalmente é coisa de semanas, um mês, né? A gente evita usar medicamentos especificamente para induzir ou manter o sono por muito tempo, até porque muitos deles causam dependência. Né? Os medicamentos que a gente usa mais especificamente, né, para o tratamento da bipolaridade, os estabilizadores do humor, não causam dependência, mas os remédios, né, esses muitas vezes benzodiazepínicos ou então Zolpidem, por exemplo, eles causam dependência e às vezes rápido. Né? Então a gente usa, são extremamente importantes se o paciente tiver uma insônia no começo do tratamento, mas a gente procura limitar, usa o menor período possível. Tá? Eu estava dizendo, é muito importante o paciente ter uma vida mais regular. O quanto isso é importante varia de pessoa a pessoa. Tá? Uma outra coisa que a gente pede é que os pacientes monitorem. Né? Existem tanto formulários impressos para monitorar o estado do humor. Né? Então, hoje eu estava deprimido, hoje eu estava muito deprimido, pouco deprimido. Né? Aí passei 3 dias, né? Mais para cima e com muita irritabilidade. Existem formulários para monitorar isso, existem aplicativos hoje, né, de celular. Muito importante isso, é como fazer controle de glicemia para o diabético, né? A gente dá uma informação muito importante. E é muito importante que o portador de transtorno bipolar e seus familiares conheçam a respeito da doença. Tem livros, né, tem sites como esse. E até pedir para o senhor mencionar, doutor, já que o senhor falou dos aplicativos, tem algum que o senhor lembra de nome? Tem um que chama eMoods, né? eMoods Diário para Bipolares. E tem um outro que é DBSA, Depression and Bipolar Support Alliance, né? Essa é uma entidade, né? E eles têm um aplicativo que chama Wellness Tracker, tá? Rastreador do bem-estar, né? O Wellness Tracker tem para iOS e para Android. Né? Eu acho que agora, mais recentemente, o eMoods também tem para os 2 sistemas, né? O eMoods é mais simples, é bem mais simples. O Wellness Tracker ele é mais cheio de detalhes, não é todo paciente que gosta dele, não é? Ficar preenchendo. Mas é muito importante o paciente ler, procurar associações de ajuda, né? Como a Abrata aqui no Brasil. Quem ler bem inglês, vale muito a pena entrar no próprio site da BSA, né, da BSA. Enfim, isso é muito, muito importante. O Instituto de Psiquiatria, lá no Hospital das Clínicas, tem tido todos os anos curso para portadores e familiares familiares de pessoas com depressão e transtorno bipolar. Né? É muito importante isso. O senhor lá na clínica tem alguma experiência de os pacientes se queixam de algum descrédito que recebem de familiares e amigos, que eles não têm nada, na verdade? Sim, é muito comum, né? Aquela coisa de levanta daí, isso é frescura, né? Imagina a depressão, que é isso? Eu trabalhei a minha vida inteira, isso é preguiça, né? Mas não só o episódio depressivo, né? A bipolaridade, essa instabilidade, né? Muitas vezes o paciente, é um irresponsável, ele gasta dinheiro, eu já tentei de tudo, né?
mas ninguém pode ir com ele. Ah, esse cara é muito chato, ele é irritadinho, né? E muito comum que as pessoas não entendam, né? Então, é muito importante que o familiar também se inteire a respeito do que é a bipolaridade, quais são as manifestações, até porque, uma outra coisa é, se o paciente tiver uma doença grave e de controle não muito fácil, muito provavelmente vai acontecer dele oscilar, né? Então, o que acontece? O paciente começa o tratamento, mas o tratamento ainda não fez todo o efeito, aí ele entra em depressão. Aí ele entra em depressão, fica para baixo, não vale a pena, estou cansado, o remédio está lá longe, depois eu tomo. E ele para de tomar remédio, né? E na mania, né? Para que tomar remédio? Eu estou bem, eu estou super bem. Para quê? Né? Então, o paciente com transtorno bipolar grave, né? Muitas vezes ele precisa de um plano B, né? Em que, se ele descompensar, né? Se ele adoecer, ele precisa de alguém, esposa, marido, pai, mãe, irmão, enfim, filho, alguém próximo, né? Que o ajude a reconhecer e mesmo a contatar o médico. Não é? Às vezes ele precisa ser levado ao médico, ao serviço médico, né? Sim. Principalmente se for um quadro de mania grave, senão não vai sozinho. Sim, né? eu queria perguntar, porque o senhor falou que tem o tratamento de manutenção, mas para tratar os episódios agudos, como que você faz, né, para saber que um paciente que está na casa dele está agudo? Então você depende dele próprio ou de alguém que esteja com ele? É isso? Veja bem, isso tudo faz parte do plano de tratamento. Né? Então, quando a gente diagnostica, a gente procura... nas fases iniciais, o paciente vai ser monitorado com uma certa frequência. Né? Por exemplo, se um paciente com depressão grave, mas não grave a ponto de ser internado, né? A gente vai ver esse paciente uma vez por semana, às vezes 2 vezes nas primeiras semanas, não é? Depois vai espaçando, né? Então a gente vai monitorar esse paciente até ele estar bem. Nesse processo de tratamento, a gente vai entrar com essa coisa de psicoeducação. A gente vai ensinar o paciente, vai ajudá-lo a reconhecer os próprios sintomas, a monitorar e tal. Né? Então, a maioria dos pacientes aprende a identificar. Né? O que não quer dizer que necessariamente eles entram em contato com o médico. Então, na fase de manutenção, então, né, eu já controlei o estado agudo, o paciente está bem de novo, eu vou entrar na fase de manutenção e profilaxia. Eu agendo consultas, né, ainda com uma certa frequência, todo mês. Né? O paciente está muito bem há vários anos. Né? Então, eu vou ver esse paciente muito mais esporadicamente. Sim. E aí, se o paciente tiver uma descompensação, depende mais dele, depende de familiares. É claro que na prática clínica, como é que a gente agenda, né, como é que a gente determina a frequência de retornos? Depende muito disso, né? Se o paciente é grave, se ele responde rapidamente à medicação, se ele identifica bem quando ele está bem e quando ele está mal, né? Se ele tem suporte social, né? Quanto mais para o lado ruim dessas variáveis, mais próximos serão os retornos. Sim, né? Claro. Legal, doutor. Tem algo que a gente não abordou aqui que o senhor acha que vale a pena mencionar? Talvez, Fujita, 2 coisas, né? Uma, que transtorno bipolar, como todos os grandes quadros psiquiátricos, vem com muita frequência associado a outros problemas, né? A gente falou do risco de dependência de drogas, transtornos bipolares, de um modo geral, estão muito associados também a transtornos de ansiedade, então pânico, fobias, né? Estão muito associados ao toque, né? Então, transtornos alimentares também, não? Também, e aí é um tratamento altamente especializado, né? Porque são 2 doenças que requerem mesmo, né? A bipolaridade e o transtorno alimentar, um tratamento complexo. Tá. Né? Então, tem a questão da comorbidade, eu brinco muito com os meus residentes, eu falo assim, bom, ok, vocês já diagnosticaram o primeiro transtorno, agora vamos procurar os outros, né? Porque estatisticamente isso é muito comum.
né? Não quer dizer, evidentemente, que todo mundo que tenha transtorno bipolar tenha mais alguma coisa, mas é muito importante. A outra coisa é que transtorno bipolar, acho que é um belíssimo exemplo de como a psiquiatria moderna, né, é eficiente. É uma doença que pode ir do leve ao extremamente grave. É uma doença, como a gente falou, recorrente. Quando não tratada, é muito comum que ela atrapalhe as relações sociais, atrapalhe no trabalho. E o tratamento é muito eficiente. Tá? O tratamento aí muda a perspectiva de vida de uma pessoa com bipolaridade. E é fundamental. Sim. Tá? A gente mencionou no episódio sobre toque que uma medida que a OMS criou para dias perdidos por conta de um transtorno. Sim. O transtorno bipolar, nesse caso, ele é relevante, imagina. Extremamente relevante, extremamente relevante. Né? Depressão, talvez, já seja hoje, ela deve se tornar o transtorno com o maior número, né, de dias de vida saudável perdidos, né? E a bipolaridade, senso estrito, ela é um pouco menos frequente do que a depressão, né? Mas ela é uma doença que, se não tratada, sabe, é difícil, né? E o tratamento muda da água para o vinho, sabe? A perspectiva de uma pessoa. Pela sua experiência, as pessoas ficam muito felizes por terem sido tratadas. Sim, sim. Veja bem, a aceitação do diagnóstico é uma coisa difícil, né? Muitas vezes o paciente espera um diagnóstico de depressão, ele fica meio assustado com o diagnóstico de bipolaridade. Existe uma negação grande. Os remédios, muitas vezes, têm lá seus efeitos colaterais. Então, não é que seja tudo um mar de rosas, mas, no geral, sim, as pessoas... É como grande parte das doenças crônicas não psiquiátricas, né? Exatamente. Tem seus efeitos também, mas é muito melhor tratado do que não. Certamente bem melhor tratado do que não tratado. Legal. Muito obrigado, Dr. Montezuma. Prazer. Se houver algo que a gente falou errado, o senhor não hesite em falar, que a gente pode corrigir ainda. E aí, quando ficar pronto, a gente envia para o senhor, vê se o senhor aprecia e aí que volte aqui para falar sobre outros temas também mais pra frente. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, doutor.